para falar para vocês que tem pessoas passando fome na cidade. Tem pessoas passando frio na cidade. E ser igreja não é ter um templo bonito. Ser igreja é nós mesmos se quebrantar o nosso coração para essas pessoas. Igreja não é um prédio, igreja somos nós juntos. E se nós não conseguimos fazer isso, quem somos? Eu creio, irmãos, que eu ainda vou conseguir essa roupa até o final do culto. E se eu for lá em casa buscar poucas roupas que eu tenho, que eu dou, quando eu vou ver todo ano, não sei se vocês perceberam, atrás tem roupa às vezes lá, tem brinquedo, tem cesta básica. E aonde eu passo, irmão, se eu vejo pessoas precisando, nós temos que fazer o evangelho não só dentro de uma igreja, o evangelho fora da igreja. E eu creio que nós vamos transformar essa cidade. Vamos voltar a queimar o coração, fazer essa marmita, se ajuntar. Domingo nós podemos fazer a marmita, arrecadar esse dinheiro para quarta-feira ter o dinheiro para ter a marmita aqui. Amém, igreja? Isso é igreja. Todo mundo falando amém junto, todo mundo caminhando junto, todo mundo transformando pessoas junto. Não tem nada a ver com o texto aqui, mas eu senti no coração, nós louvamos, mas eu não quero só louvar de boca, eu quero louvar de coração, eu quero viver o evangelho. Natal solidário é legal, aniversário solidário, todos os projetos é necessário, mas só 2, 3 pessoas fazendo isso, não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é todo mundo começar a se movimentar e viver o verdadeiro evangelho. Irmãos, nós vamos falar João 3 e João 4. Em João 3 nós vamos falar sobre Nicodemos, o mestre da lei. E em João 4 vamos falar da mulher samaritana. Pastor, por que você vai trazer 2 textos diferentes um do outro? Um sabe muito e a outra não sabe nada. Um é fariseu, um é mestre da lei, um é um homem respeitado. E quem é a outra? Ele conhece a Bíblia, mas não conhece Jesus. A mulher samaritana é uma mulher rejeitada, marcada pelo pecado, cansada da vida. Não adianta nada saber sobre ler a Bíblia do começo ao final, mas se nós não vivemos o evangelho. E eu gostaria de trazer esse texto para nós começarmos a sair daqui pensando. Talvez vocês não vão entender nada agora, mas eu creio que o Senhor Jesus vai começar a ministrar sobre o seu coração. Eu acredito que você vai falar assim: não, eu li já essa passagem, mas eu não entendi. Mas agora eu vou começar a compreender todos os detalhes que Deus quer falar comigo e com você. Nicodemos, ele resolve encontrar Jesus à noite, escondido de todos. Ninguém pode saber, porque o mestre fariseu não podia ser visto com Jesus, porque eles estavam caçando Jesus, procurando um erro, uma falha, para crucificá-lo, matá-lo, prendê-lo. E quem foi procurar? Quem foi o fariseu? Foi procurar Jesus, sabendo que o Senhor é mestre. Olha o jeito que ele fala, já sabendo quem é Jesus. Mas a mulher samaritana não teve escolha. Jesus foi buscar ela. Ela não tinha nada para oferecer para ele. Mas o reino é ao contrário, é o que ele tem para oferecer para nós. E eu vou falar algo profundo que eu falei ontem aqui. A igreja, irmãos, é o poço da mulher samaritana. É o poço de Jacó.
Nós estamos entre a mulher e Jesus. E esse daqui é o ponto de encontro nosso com Jesus. Nós somos pecadores, somos falhos, mas Jesus teve misericórdia dela. Nós temos que sair daqui pensando: Deus, eu entendi que eu sou falho e pecador. Eu entendi que eu preciso mais de Ti e menos de mim. Quanto mais eu procuro de Ti, eu consigo me achar em Você. Mas sabe qual é o problema do Nicodemos? Ele sabia muito da Bíblia e com aquele ar de saber tudo, não encontra Jesus, sai com dúvidas. Mas aquela mulher que tinha pouco conhecimento, sai cheia do Espírito. Você está entendendo a diferença de um sabe tudo e não ouve nada? E aquela que se quebranta e já fala que... Mas quem somos nós? Porque vocês se acham melhor do que nós? E se eu querer algo, eu preciso em tal lugar ou num monte tal. E Jesus, com aquela simplicidade, ele fala: nem lá e nem aqui vai chegar a hora que você vai poder adorar em verdade. E ele cumprimenta essa palavra: e já chegou a hora. Eu vou repetir para você dar um glória a Deus mais forte aí. E já chegou a hora. Nós vamos começar em João 3:1. João 3:1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Olha isso. Ele já reconhece, entenderam? Quem ele já reconheceu? E ele não fala nós. E ele já fala mestre. Você já entendeu? Vocês estão começando a quebrantar o coração? Que ele já conhecia Jesus e viu os milagres de Jesus, e mesmo assim ele vai sair ali com dúvidas. Quantos cultos você está prestando a vir e não reconhecer Jesus como o único Salvador sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre o teu relacionamento? Precisamos ser frequentadores de culto, participante de uma placa de igreja, ou viver o verdadeiro evangelho. Jesus não está chamando participantes de igreja. Jesus está nos chamando como os discípulos dele. Continua. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Olha isso. Jesus estava falando sobre a parte espiritual, amém? E ele não começou a entender que Jesus começou a entrar na parte espiritual, não a parte carnal. Às vezes nós falamos tanto de Jesus e não vivemos Jesus. Essa pegou, né? Vamos lá. Falamos tanto de Jesus, mas não vivemos o dono do milagre. Só de você estar aqui hoje já é um milagre. Eu vou repetir. Só de você estar aqui, você já é um milagre. Um jovem morreu, você viu que morreu aqui na estrada? Eu não esqueci o nome dele. O Lucas. Eu conheci ele.
Eu acho que eu passei dos meus 16 anos até os meus 27 anos andando com ele, com o Léo, com os meninos. Eu vi aquele menino crescer. Ele foi na igreja acho umas 2, 3 vezes, né? E ele morreu. Eu creio que subiu, que ele começou a procurar o Senhor. Mas ele é Deus e ele. E eu creio que em nome do Senhor Jesus ele está no céu. E logo, logo, quando o Senhor nos buscar, estaremos lá junto com ele. Mas você viu, é um menino novo. Conhece a palavra. Mas não tem hora de nós sairmos daqui dessa terra. Por isso que todos os dias é o dia de celebrar ao Senhor. Todos os dias nós temos que dobrar o joelho no chão e falar: Senhor, me guarda na saída, me guarda na entrada, me guarda quando eu chegar, em nome do Senhor Jesus. Continua, pastor. Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que Jesus quis dizer com isso, igreja? Jesus vai falar na parte da mulher samaritana sobre a água, sobre a fonte da água viva. Amém? Eu já preguei isso umas 3 vezes, vou pregar de novo. E você entende que Jesus está falando não da parte carnal, mas da parte espiritual. Aquela parte que você tem que começar a entender: beber da água, da fonte da vida, não é beber aquela água amarga do mundo, mas sim beber a água de Jesus. E Jesus começa a tentar colocar isso na cabeça de João Batista, na cabeça já, de Nicodemos. Quando ele começa a colocar e tentar falar para Nicodemos coisas simples do reino: se você não morrer e nascer de novo, se você não largar suas velhas práticas, se você não largar isso, se não fazer isso, você não vai ter parte de mim. E ele começa a aprofundar mais, porque ele começa a perceber, mesmo ele sabendo da lei, mesmo ele lendo a Bíblia, ele não entende a simplicidade que Jesus fala com ele. Continua, pastor. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade, te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tem alguém que crê aqui? Tem alguém que compreende o Evangelho de Cristo? Tem alguém aqui que já morreu e nasceu de novo? Morreu pela carne, mas agora nasceu pelo Espírito? Tem alguém aqui? Jesus estava falando, não era com qualquer pessoa, mas a arrogância das pessoas, quando você começa, você já percebeu quando você vai falar sobre Jesus com alguma pessoa, acabou se desviando, ou nem é da igreja, de outra religião, quando você começa a falar, você vê assim, tá,
Ah, legal. E você começa a contar, nossa, aconteceu isso, e Deus transformou a minha vida, Deus transformou meu casamento. Ele, tá. Porque, na verdade, ele só conhece o que ele andou, até onde ele caminhou. Ele não viveu o sobrenatural que vocês estão vivendo. Você entende? Que até aqui ele entendeu. Eu conheço Jesus, eu conheço Deus, glória a Deus. Mas o sobrenatural que ele transformou o seu casamento, transformou a sua vida e foi transformando as coisas. E quando você conta isso, mas isso foi sorte, mas isso já ia acontecer. Não, isso foi Jesus que entrou na sua casa, na sua vida. E você entendeu que você precisa morrer para o mundo e nascer para Deus. Para nós que estamos vivendo o verdadeiro evangelho, conhecemos Jesus, é fácil entender. Mas para um cabeça dura que só conheceu e só leu o Velho Testamento e veio e não abriu os olhos, precisou se esconder para entender. Oh, aleluia. Precisou ir à noite para querer conhecer algo e alguém, e mesmo assim saiu com dúvidas. Como pode um homem velho, a cabeça dele não conseguia compreender que Jesus não estava falando sobre a carne, Jesus estava falando sobre o Espírito. Ele não consegue compreender que os pecados carnais têm que sair para a parte espiritual para poder entrar. E Jesus explicando a ele sai com dúvida. Teve a oportunidade de seguir Jesus, mas preferiu viver pela carne. Mais para frente ele ajudou Jesus. Mas ajudar escondido não é ajudar verdadeiramente. Vocês só vêm só no culto de domingo, sexta balada, sábado balada, mas domingo eu vou separar domingo para Jesus. Vir escondido não é servir a Deus. Tem pessoas que têm há 10 anos, 20 anos na igreja, fazendo a mesma coisa. Vem aqui, levanta a mão, adora o Senhor, chora com o Senhor, mas no outro dia cai no mesmo pecado, no mesmo erro, na mesma falha. Não entendeu que você tem que matar não é a carne física, é a carne espiritual. É aquilo que ninguém vê. É o que você faz no seu quarto, é o que você faz à noite no seu celular, é o que você faz sobre a tua vida. Isso é morrer. Isso é quando você vê. Está ao vivo, né? Vamos lá. Vamos lá, João 4:4. Vamos aprofundar nisso não, que vai dar ruim depois. Espírito Santo de Deus, Pai, a simplicidade que o Senhor fala com ela, Pai. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Olha só essa parte, eu nem entro nessa parte, mas vamos lá. Os fariseus escutaram de terceira, quarta pessoa que Jesus batizava, mas na verdade não era Jesus que estava batizando, eram os discípulos. Você está vendo que a fofoca às vezes chega no ouvido e talvez é errado? Você não escuta os dois lados, você só escuta o lado da pessoa que você tem mais afinidade. Continua. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Era necessário? Continua. Foi, pois, uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. E era isso, quase a hora sexta. Segura. Você sabe o poço de Jacó, né?
Eu fiz uma conta, e dei uma pesquisada, e dei umas perguntadas aí. De Jacó que fez o poço para a mulher samaritana, deu 2000 anos. Eu fiquei pensando, ficou 2000 anos aquele poço lá, para receber a promessa daquela cidade. Aquela cidade só foi alcançada porque teve uma mulher corajosa, que largou a vaidade dela, e se aprofundou em Jesus. Às vezes nós queremos nosso milagre para ontem, queremos apressar Jesus, queremos falar: Jesus, não está chegando a promessa, o Senhor falou que não ia acontecer isso e não está acontecendo. Senhor, o Senhor falou 2021, eu ia ter a promessa de tal coisa, mas você está apressando e apressando e apressando, mas não é a hora. Às vezes vai demorar 5, 10 anos. Vamos lá, continua. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe a Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Eles foram fazer o quê? Comprar comida. Segura essa palavra no final, bora. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirás, e ele te daria água viva. Irmãos, nós temos aqui uma guerra entre cidades, países, né? Era uma guerra que eles não podiam nem se comunicar, Jesus não podia nem conversar com ela. Mas Jesus resolveu quebrar e transformar aquela vida. Às vezes nós deixamos de perdoar algumas pessoas porque nós temos algumas guerras espirituais. Às vezes nós deixamos de ligar para alguém porque você vai falar assim: ah, mas ele me machucou primeiro. Ah, não, mas ela me machucou primeiro. Jesus está esperando você para quebrar sobre isso. Na simplicidade. Jesus está esperando você transformar a sua vida. Jesus não vai transformar para você. Você tem que ter a atitude de transformar ela. E a mulher samaritana resolveu ter essa atitude. Ela podia escolher outra cidade. Ela podia falar assim: estamos em Santa Isabel, aconteceu tudo isso, Jesus apareceu para nós. Foi o seguinte, vamos abrir o Raiz em Cristo lá em Arujá, porque lá ninguém me conhece. Ninguém nunca me viu. É mais fácil. Mas Jesus escolheu nós aqui para quebrar tudo isso, para transformar Santa Isabel, restituir algumas coisas. E é necessário Jesus passar na nossa vida. Foi necessário Jesus passar na sua vida. Talvez o seu coração estava igual a Samaria, pesado. Mas Jesus tem que ser necessário passar sobre a nossa vida. Continua, pastora. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como que atirar, o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai? Você está entendendo que ela está falando da parte carnal de novo, né? O primeiro começou a fazer várias perguntas. Nicodemos começou a falar várias perguntas para Jesus. Jesus estava falando a parte espiritual para ele. E ele começou a falar a parte carnal. E ela está fazendo a mesma coisa, a mesma falha. Jesus, você é mais? E ela começa a fazer algumas perguntas que Jesus não está falando a parte espiritual, carnal. Jesus está falando a parte espiritual para ela. Porque quando nós começamos a ler esse texto,
nós também começa a bugar a cabeça. Fala, meu, mas como assim, né? Como fonte de água viva? Como está jorrando algo de dentro? Continua. És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olha só. Você está entendendo o que Jesus queria falar para ela? Jesus já estava explicando para ela que ela ia fazer o sobrenatural naquela cidade. Se você compreender esse texto, nós somos a mulher samaritana que nós estamos retendo e fazendo muitas perguntas para Jesus. Você está esperando um milagre para começar a caminhar. A mulher samaritana nem se preocupou que a cidade ia falar sobre ela, mas ela resolveu ser o próprio milagre dela, transformar a vida dela e mudar aquela cidade. E nós olhamos esse texto. Jesus não curou, ela não estava coxa, ela não estava cega, ela não estava com a mão mirrada, ela só estava com o coração quebrado. Eu vou repetir. Nós queremos ver milagre, mas talvez você é o próprio milagre. O seu coração talvez está quebrado, destruído, esperançoso com outras pessoas, mas Jesus está chamando você no particular para ter uma transformação de dentro para fora. E essa mulher foi tocada, transformada, para resgatar aquele povo. Talvez nós queremos primeiro, não, pastor, primeiro eu vou fazer uma faculdade de teologia, primeiro eu vou ler toda a Bíblia. Não, Jesus, não, pastor, eu preciso aprender, sabe? Mas é no caminho que você vai aprender. É caminhando do lado dele que você vai aprender. Jesus não precisou fazer uma aula de teologia, curso de 3 meses, 1 ano, 5 meses, 1 semana. Ele precisou falar a verdade para ela. Ele não precisou de uma campanha. Pronto, falei. Ele não precisou de uma campanha de 7 dias. Ele não precisou de um milagre. Ele precisou acessar o coração dela. Porque mesmo assim, ela deu uma retida, porque ela falou assim, estou vendo que tu é um mestre, estou vendo que você sabe demais. E Jesus queria abrir mais o coração dela, e até ali ela podia ter se rendido a Jesus, mas ela precisou de mais. Mas será que é um mestre mesmo? Continua. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não tenha mais sede, e não venha aqui tirá-la. Olha, está falando a parte carnal, tá? Porque era uma mulher rejeitada da cidade. É uma mulher que ninguém queria andar junto. Você percebeu que ela ia só meio-dia, onde ninguém queria ir. Porque as mulheres já estavam ignorando ela. Talvez pela fama, talvez porque o que o Senhor tinha que fazer na vida dela. Mas ali, ela estava querendo resolver um problema carnal. Jesus estava ali para resolver uma parte espiritual. Ele achou que Jesus ia abrir um poço na casa dela, talvez. Mas Jesus estava ali para transformar a vida dela. Continua, pastor. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Olha só. Disseste bem, não tenho marido. Olha só o que ele falou. Repete de novo, pastora. Disseste bem, não tenho marido. E por que Jesus revelou isso para ela?
Jesus vai falar para ela que ela tinha 5 e o que ela tem não é dela. É forte isso, né? Abrir os nossos pecados, nossos erros, e Jesus saber dos nossos erros. Jesus sabia que ela tinha algo ali que precisa ser transformado. Tinha algo dentro do coração dela que precisava ser mudado. Mas Jesus não se preocupou com isso. Mas Jesus se preocupou com ela. Porque se fosse outra pessoa, irmão, se fosse uma pessoa religiosa, falei, então eu parei de falar com você. Nem o que você tem é seu. Mas quando nós vamos para aquela época, para o texto, para a compreensão, só era a mulher do marido quando era casado. Ela teve 5. E o que ela tem não é dela. Muitas pessoas falam que ela estava com a mulher de outro rapaz, porque Jesus não chamou ela que ela estava adulterando. Então não pode ser isso. Mas ela estava tendo relacionamento com pessoas sem compromisso. E Jesus estava querendo revelar para ela que ela precisava mais receber da palavra do Senhor. Continua, pastora. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde devo adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e a hora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Ó, segura. Volta de novo, pastora. Mais 2 versículos para cima. Mas bem rapidinho. Mulher, crê-me, que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Ele explica isso daí para nós compreender. Ele chega e fala, e ele percebe, eu creio que tem um ponto aqui, que ele precisava se aprofundar mais nela. Por isso que ele repete a mesma coisa. Por isso que ele repete falando a mesma coisa. Continua, pastora. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é. Agora é. Fala. Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura e que tais assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. E aí, tem adorador aí? Nós estamos compreendendo que Jesus não está falando na parte carnal, mas Jesus está falando na parte espiritual para ela. Jesus começa a revelar algo sobre o coração dela. Jesus não precisou se aprofundar muito sobre teologia. Jesus não precisou falar algo sobrenatural. Jesus foi simples do começo ao final. Continua. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos. Ele falou o quê? Eu o sou, eu que falo contigo. E aí? Aqui na Bíblia, até aqui, foi a única mulher que Jesus se revelou ao Cristo. E a maioria das curas que Jesus fez, Jesus fala assim, vai, mas não conte nada para ninguém. Ele se revelava às pessoas e falava, não conte nada. E parece que é engraçado, né? Quanto menos, fala assim, não conte nada para ninguém. Parecia que era uma fofoca, né? Descobria de Jesus.
Mas Jesus resolveu lançar essa palavra sobre ela, porque tinha um propósito sobre aquela cidade. Jesus se revelou a ela. E Jesus nos revela hoje sobre a face dele. Que não precisamos de coisas carnais, mas nós precisamos de Jesus. Precisamos se compreender e entender que a única pessoa que vai curar nós se chama Jesus Cristo. É o único que vai entrar na sua casa, vai entrar na sua vida e vai transformar você. Às vezes eu vejo aqui sobre a cidade, quando vem um profeta de tal lugar, o que fala sobre CPF, aquele que fala sobre RG, aquele que fala sobre bênção, mas ele nunca manda você se converter. Você já reparou? Pesado, né? Eu vou na igreja para o pastor falar para me converter, Você quer receber algo todo sujo. E Jesus fala para essa mulher, para ela se limpar, se transformar, porque ela vai ser a nova pregadora sobre aquela cidade. Pelo amor de Deus, irmão, não sobe com 20 não, estou suando aqui. Desculpa aí, mas eu vou tirar aqui. E Jesus se revela a ela. E seja Jesus, eu creio que ele se revelou a você também. O mesmo Jesus que se revela ao Nicodemos é o mesmo Jesus que se encontra a mulher num poço. Um era mestre, era professor, era ensinador. A outra só ouviu falar. Às vezes nós queremos muito, mas não buscamos nada. Nicodemos sabia muito, mas não conhecia Jesus. A mulher do poço não conhecia nada, mas resolveu seguir Jesus. Às vezes nós queremos ir para alguns lugares e falar assim, não, lá eles dão pirueta, lá eles dão mortal, lá o fogo estranho, lá tem um fogo estranho. Eu não vi nenhum pedaço da Bíblia aqui falando que Jesus fez o fogo estranho. E olha que eu li a Bíblia toda. Não tem fogo estranho, tem a palavra do Senhor. Não tem eu que te digo de mim mesmo. Tem a palavra falando, se converta, se transforma, nasce de novo, Nicodemos. Morre essa carne podre e venha. Mas isso não atrai pessoas. Isso não atrai pessoas para caminhar com Jesus. Porque as pessoas preferem, não tem aqui, em nome do Senhor Jesus, mas as pessoas precisam ir em lugares que precisa ser revelado a ela mesma. Preciso fazer movimento na igreja para o povo ir. Eu prefiro fechar. Eu prefiro ir embora para minha casa. Eu estou um mês estudando essa palavra. Senhor, o que o Senhor quer com essa igreja? O que o Senhor quer com a igreja, Senhor? O que o Senhor quer falar? Esses dois textos, um diferente do outro. O Senhor está falando no meu coração para falar para você. Estuda a palavra, mas conheça a mim primeiro. Jesus quer movimentar o nosso coração, mas com busca a Ele. Nicodemos estava procurando algo em Jesus que podia encontrar, falar assim, não, mas Jesus ele não ia, o mestre ele não ia vir com um cavalo de fogo, ia repartir as leis, ia fazer isso, ia destruir as pessoas ruins, ia colocar as pessoas boas. Sim, mas ele não precisa do carro de fogo, ele precisa de nós. E através de nós vamos transformar outras pessoas.
Através de você, o seu casamento está sendo restituído. Através de você, o seu filho está saindo da droga. Através de você, a sua família vai ser restituída. Em nome do Senhor Jesus, quando nós entendemos que é Jesus em nós, o Espírito Santo está em nós. Não precisa ter fogo estranho. Precisa ter Jesus. Eu vou repetir para nós dar um glória a Deus forte. Derrubou a live? Não precisa de sal grosso na frente da igreja, não precisa de rosa ungida, não precisa de lenço, não precisa do suor do pastor, não precisa de terno ungido, não precisa da palavra. Deus te revela através da palavra. Deus fala com você através da palavra. Jesus quer falar conosco, e Ele está com a boca aberta querendo falar, mas nós queremos: Senhor, eu quero um carro novo, Senhor, eu quero uma casa nova, Senhor, eu quero isso, eu quero prosperar. Para quê? Se não é para transformar outras pessoas, para que você quer prosperação? O que você faz, que o Senhor Jesus pode te dar? Isso é consequência. Deus vai curar, Deus vai transformar, mas isso é consequência. Jesus está se preocupando com a salvação da sua vida. Vocês lembram da cura, de várias curas que Jesus fez? A mulher do fluxo de sangue, Jesus procurou ela. Não para falar assim: não, você está curada, vai embora. Não. Vá, você está salva. Os 10 leprosos, um só voltou para reconhecer Jesus como o único Salvador, e Jesus libera a salvação para ele. Ele já estava curado, ele não precisava voltar, mas precisava reconhecer aquele que salva, aquele que fala, aquele que clama. É a consequência. Nós não temos que vir buscar algo, nós temos que buscar a Jesus. O culto não é para nós, o culto é para Jesus. Você veio cultuar você, ou você veio cultuar Jesus? Não vão embora não, fica aí. Fecha a porta lá. O culto não é para nós. Você não pode vir para uma igreja e falar assim: não, Senhor, eu preciso de algo, eu preciso de coisas materiais. E Jesus se preocupando com a sua alma. O Satanás querendo tirar a sua vida, tirar as pessoas, tirar você da promessa. Deus, eu não estou preocupado, o que eu posso fazer? Eu estou preocupado com a sua alma. Porque na hora que você morrer, irmãos, a sua moto não vai, o seu carro não vai, a sua esposa ou seu marido não vai, a sua aliança não vai. Quem vai é você. Igrejas não querem pregar isso, porque isso não enche igreja. Agora, se eu falar, erguei um envelopinho rosa, irmãos, ou azul, ou cinza. Se você der 10, 20, 30%, você vai ter a bênção na segunda-feira, você vai ver. A bênção é consequência da busca de Jesus. Aquela mulher foi abençoada ouvindo a palavra do Senhor. O Nicodemos, ele queria buscar algo sobrenatural. Mas aquela mulher entendeu a simplicidade de Jesus. Entendeu que ela curou de dentro para fora. E não foi ela que buscou, foi Jesus que buscou ela no poço. Continua, pastora. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. Segura. Cântaro. O que ela foi buscar no poço? O que ela tinha na mão? E o que ela foi embora?
com Jesus, com a água viva. E é tão lindo, irmãos, quando nós escutamos a palavra, às vezes confronto, mas entendimento que eu não preciso de algo, eu preciso de Jesus. E ela sai feliz, ela joga fora aquilo que a água, as coisas carnais, ela estava carregando aquele peso, que a cidade não gostava dela, aquele peso que as pessoas julgavam ela, aquele peso que ela não tinha o que poder se agarrar, mas quando Jesus vem, Jesus mostra a cura espiritual. Os discípulos foram buscar alimento lá da cidade. E quando Jesus chega, quando eles chegam, vê o que Jesus faz, e os discípulos oferecem comida. Continua, pastora, só para nós finalizar. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Espírito Santo, reconhecimento. Nicodemos não reconheceu como aquela mulher reconheceu. Ele não saiu gritando: ei, à noite, gente, tem um Jesus em cima ali, aquele que cura, aquele que transforma, aquele que falou sobre a minha vida, aquele que falou sobre espiritualmente. Não, ele se calou e saiu. Mas aquela mulher que recebeu a transformação, ela saiu gritando pela cidade. Ei, ele falou tudo sem vergonha, ela não teve uma vergonha, um pingo de vergonha. E nós temos vergonha de colocar Jesus, temos vergonha de mandar mensagem, temos vergonha de convidar uma pessoa para ir para a igreja. Continua. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Continua. E entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. E aí? Comida veio da onde? Veio do céu. O alimento do Senhor não é alimento carnal. O alimento do Senhor é preencher o nosso coração e fazer a transformação. Eu sei que muitas pessoas foram resgatadas. Eu ouvi a voz de Jesus. E eu não tinha nada para oferecer para Ele. Mas mesmo assim Ele me amou. Ela não tinha nada para oferecer, nem a água, nem o cântaro que ela tinha na mão. Ela resolveu jogar fora e resolveu caminhar sobre a palavra de Jesus. O que você tem que está te impedindo a caminhar com Jesus? Você tem duas opções hoje: ser o Nicodemos, ouvir essa palavra à noite, guardar no bolso e ir embora. Ou ser a mulher samaritana. Sabemos que somos pecadores, sabemos que somos mal falados, sabemos que nós pecamos todo dia, mas mesmo assim acordo outro dia falando: Senhor Jesus, obrigado. O Senhor teve misericórdia de mim. O Senhor teve misericórdia de vocês. Jesus te encontrou no poço todo quebrado. Você não tem nada para oferecer a Jesus. Mas nós temos a oportunidade de entregar a vida para Ele. E aquela mulher entregou a vida dela para Jesus. A primeira missionária daquela cidade pregou o evangelho e converteu a cidade inteira. Jesus não precisava de 30 mil pessoas, precisa de um coração queimando para Ele. Eu vou repetir para você pegar fogo. Jesus quer o seu coração quebrado. Você não tem nada para oferecer para Ele, mas Ele tem para te entregar e colocar chama nele.
Jesus te chamou para se transformar, Santa Isabel. Jesus te chamou para transformar, Santa Isabel. Mas eu não tenho tanto alcance, pastor. Começa pela sua casa. Eu vou repetir. Eu sei que o amém grudou, mas vamos embora. Talvez você não vai alcançar a cidade inteira, mas a sua casa você vai alcançar. Os seus filhos você vai alcançar. Esses dias nós estávamos lá na minha mãe, né, amor? Aí minha mãe falou assim: o Davizinho é muito quadradinho. Eu falei assim: mãe, é bom ele ser quadrado, que o mundo vai ser difícil rolar ele. Ele fala de Jesus para onde ele for. Ele faz a minha mãe parar antes de comer e orar. Se para o mundo isso ser quadrado, irmãos, eu vou continuar sendo quadrado. Porque quando eu era redondo, não redondo, tá, gente? O mundo me levava para lá, me levava para cá, me esculachava. Ele me enrolava para tudo que é lado e mesmo assim não era preenchido com Jesus. E hoje eu sou quadradinho? Meio, né? Mas o mundo não me engana mais. O mundo já é do maligno. E a palavra do Senhor veio nos transformar e nos mudar. Pode subir o pessoal do louvor. Se você está afim, irmãos, eu não sei se você está afastado. Eu não sei se você entendeu a mensagem. Mas eu sei o seguinte: você não veio aqui só para ouvir um louvor e ouvir uma palavra. Você veio aqui para ser transformado. Jesus te encontrou no poço hoje. Eu creio que o Senhor Jesus não te encontrou no telhado à noite. Ele te encontrou no poço. Apaga a luz. Ele te encontrou no poço, meus irmãos. E Ele quer transformar a sua vida. Ele quer te encontrar aqui. Ele está aqui só te esperando você dar o primeiro passo. Nós vamos começar o louvor. E se você sentir o coração de vir aqui na frente, eu quero orar por você. Talvez até aqui foi através da sua mão. Até aqui foi do seu jeito, da sua maneira. Mas Jesus está te esperando no poço. E Jesus quer te encontrar hoje. Talvez você se afastou. Talvez você está triste com algo que aconteceu na sua vida. Talvez você tenha que perdoar alguém. E Jesus está te chamando para perto. Se levanta, igreja, vamos orar. Vamos adorar o Senhor. Espírito Santo de Deus, Pai. Não saia daqui vazio. Saia daqui cheio do Espírito Santo. Que em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluias.